Então, aqui a gente já vê que já tem uma coisa funcionando, né? A gente já está podendo ir para a tela de detalhe, voltar. Então, o que falta a gente colocar aqui é justamente o botão que vai resgatar esse cupom, né? Ou seja, que vai mostrar o QR Code para que o aplicativo cliente, né, o aplicativo do restaurante possa escanear. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela Coupon Detail. Aqui embaixo eu vou incluir um botão. O rótulo desse botão eu vou chamar de gerar cupom. Vou montar esse botão aqui. Aí você percebe, né, que fica bem evidente que ele está usando a cor primária do tema, que veio lá da logo que eu subi lá no começo. Esse roxo aqui, né? Para ficar um pouquinho mais simpático, eu vou colocar um íconezinho aqui, ó. Um ícone representando moeda, né, dinheiro. Ele tem uma margenzinha automática que ele adiciona, eu vou tirar essa margem. Vou colocar uma classe que põe uma margem de forma igual para os dois lados, que é o margem X, X, S de small. Eu tenho várias variações, eu tenho um base, um L de large, por aí vai. Eu vou usar o S de small. Eu estilizei um pouquinho esse ícone aqui, vou copiar ele e colocar no começo também. Então, eu vou ter esse mesmo ícone nos dois lados, entre a palavra ali gerar cupom. Só para dar um pouquinho de personalidade, né? E aqui eu vou criar um novo client action no evento do clique dele. Bom, o que a gente vai fazer nesse client action? Lá no na minha aplicação de cupom, que eu referenciei lá no começo, que tinha as entidades, eu também tinha algumas actions, algumas funções já prontas para poder construir o meu aplicativo. Então, se eu olhar aqui nessa pasta aqui, Coupon Unit, que o Coupon Unit é justamente o resgate do cupom, né? Eu estou pegando aquele cupom e estou gerando o QR Code para mim. Eu tenho essas 4 funções aqui. Nesse caso, eu vou usar esse primeiro aqui, Coupon Unit Generate. Porque eu estou gerando uma unidade nova para esse cupom, ou seja, eu estou gerando um novo QR Code para esse cupom, um QR Code para mim. Ele recebe o input, que é justamente o Coupon ID, ele já me sugere passar o Coupon ID que vem lá da tela, né? Se eu abrir aqui a expressão, ele fica um pouco mais claro aqui, que é o Coupon ID que vem da tela. Então, aqui ele vai gerar, e aí eu vou criar, ele vai me retornar aqui um novo ID, né, o Coupon Unit ID, que é basicamente o ID do meu QR Code. Eu vou armazenar isso aqui numa variável local. Então, eu vou aqui na minha tela, vou em Add Local Variable, e vou chamar isso aqui de Coupon Unit ID. Aqui é um exemplo, né, do reconhecimento de tipagem automático, porque eu coloquei Coupon Unit ID, ele já entende que é um Coupon Unit Identifier, o tipo da variável. E aqui no meu fluxo, eu vou fazer um assign definindo o Coupon Unit ID, essa variável local que eu acabei de criar, com o valor retornado por essa action de generate. Ou seja, assim que eu tocar no botão, ele vai armazenar nesse Coupon Unit ID a minha chave, né, o meu código, o meu QR Code, que eu vou usar para que o restaurante possa escanear. Você vai falar alguma coisa? Isso. Quando o Caio falou ali, ele deu o nome para a variável, lá, Coupon Unit ID, e daí a própria plataforma já definiu ela como Coupon Unit Identifier, né? Ou seja, é um tipo de dado só da plataforma? Não. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que aquilo é do tipo identificador daquela tabela, tá? Como é que isso ajuda a gente como programador no dia a dia? Provavelmente, se o Caio fizer um cruzamento de dado, às vezes você está criando um join lá, né? Uma consulta base de dados. E às vezes você está montando lá o join na mão e você cruza, sei lá, o campo de ID de cidade com o ID de estado, né? Um igual ao outro. Quando você tem esse tipo de tipagem forte, vamos dizer aqui, da plataforma, ela já te avisa, ela já remove um monte de problema que a gente tem em outras tecnologias, porque
Quando você está comparando pera com maçã, ele já te avisa. Você está tentando jogar uma pera para uma maçã. Tá? Aham. E aí, se tiver pera com pera, ok. Maçã com maçã, ok. Então, isso é muito legal aqui que ele faz na plataforma. E às vezes é uma bobeirinha no meio de uma query, lá de uma consulta, tá? Que você está cruzando várias tabelas. Às vezes, na hora de fazer um join, você teve a infelicidade de selecionar o parâmetro errado, né? E aí ferra a tua consulta toda, tá? Ou você está chamando um serviço e está passando o ID de cidade e deveria ser o ID de estado. Então, se o Caio tentasse naquele assign ali, né, naquela atribuição ali, passar uma variável de outro tipo, tá? Desde que ela fosse do tipo numérico, ele vai deixar, mas ele já vai levantar um alerta lá dizendo, olha, você está passando uma maçã para dentro de uma pera. Elas são parecidas, tá? A princípio não vai dar problema, mas elas são parecidas, mas tem risco de dar problema. Então, será que você não quer passar uma maçã para dentro de uma maçã? Então, isso é mais uma das coisas aí que ele te livra no dia a dia, tá? E quem nunca, né, foi montar aí uma consulta base de dados daquelas com 5, 6, 7 joins, e às vezes um dos joins ali você errou o parâmetro e ferrou a tua query toda, né? Então, e aqui na plataforma, se você fizer isso, né, ele já te avisa, já te dá esse alerta. Eu adorei a metáfora, Rafa, da pera e da maçã. Eu acho que eu vou começar a usar essa metáfora também. É isso aí. Bom, aqui a gente vai gerar o nosso QR Code. E aí, com o QR Code, né, com o código gerado, eu preciso mostrar de fato a imagem do QR Code aqui na interface. Para isso, eu baixei um componente da Forge. Já está instalado aqui no meu ambiente, né? Só para a gente não demorar muito, eu não vou agora entrar na Forge para mostrar, mas basicamente ele chama QR Code, acho que não tem como errar muito. E ele tem aqui esse widget já pronto para mim, chamado QR Code também, que eu vou referenciar na minha tela. Usando aqui o Ctrl F, como eu já usava, digitar aqui QR Code. Aqui eu já arrasto para minha interface, colocar aqui abaixo do meu botão. E ele tem esses parâmetros aqui, né? Ele tem um valor, o valor que vai gerar o QR em si, vai ser basicamente o meu cupom Unit ID. Esse aqui já vai ser o meu QR Code. Ele tem esses parâmetros opcionais aqui, eu percebi que se eu não preencher, ele põe numa resolução um pouquinho baixa, então eu já vou preencher aqui com 1000 de largura e altura. Vai ajustar na largura da página, mas esse não preenche, ele vai ficar uma resolução um pouquinho baixa. E aí, aqui falta fazer uma coisa ainda. Eu vou fazer uma lógica que é o seguinte, eu quero que o QR Code só apareça depois que eu apertar em gerar cupom, obviamente. Porque senão eu vou mostrar antes de apertar no botão, vou mostrar um QR Code com código vazio, né, um QR Code sem nada. Então, aqui eu vou criar, em cima do botão, vou criar um if. É um condicional de tela, né? Acaba como se fosse um if de tela. Um if de tela. A condição desse if vai ser o seguinte, se o cupom Unit ID for diferente, que é representado pelo menor que maior que, de null identifier, aí ele me deu um warning aqui que é interessante. O campo cupom Unit ID, ele é um identificador, mas ele é um identificador de texto, não um identificador numérico. Então aqui ele está me dizendo, você está comparando tipos de identificadores diferentes. Existe nesse caso aqui, como ele é um identificador textual e não numérico, eu tenho que usar o null text identifier. Então ele já tirou o warning, ele já entende aqui que eu estou verificando se o cupom Unit ID é diferente de nulo em forma de texto. Isso aqui é importante porque se eu comparo com null identifier e ignoro o warning, ele vai tentar comparar o texto vazio, né, o cupom Unit ID inicialmente vai ser uma string vazia, um texto vazio sem valor, com zero, que o zero representa o null identifier, o identificador numérico nulo. Então, aí ele não vai bater um com o outro. Então, é importante não se atentar com esse tipo de warning, né, e sempre resolvê-los. Então, nesse if aqui, se o cupom for diferente de nulo, significa que eu tenho um QR Code, eu vou mostrar o QR Code na tela. Então, eu coloquei aqui no lado true,
o meu QR Code. Se ele for nulo, né, se eu ainda não pertenço a gerar cupom, aí eu vou mostrar o meu botão. Então vamos ver isso aqui na prática. Outra coisa, aqui na tela, né, que a gente chama de what you see is what you get, ou seja, é sempre muito forte também na plataforma. A pré-visualização em tempo de desenho da aplicação, né, ou seja, é sempre bastante próximo do que você vai ver na tela depois rodando. Então isso é muito legal porque aumenta, né, a assertividade do programador quando ele já está montando as telas ali para não ter que ficar tipo, publicando um monte de vezes para chegar no resultado visual que ele quer. Então, ali no design time, como a gente chama, né, na hora de criar a aplicação, aquela parte de criação ali já ainda sem estar publicada, sem você ter já estar rodando a aplicação, isso já é muito próximo do que você vai ver na aplicação final. Óbvio, você não vai ter os dados ali, por aí vai, mas já é uma mão na roda e evita, né, que você fique fazendo, às vezes, sei lá, umas centenas de commits no projeto, ou seja, centenas de testes no projeto, porque quando você está na tua ferramenta de programação, é tudo muito tela preta, nada visual, e aqui, né, ele é muito visual, então já te deixa com uma cara muito próxima do que você vai ter lá no final. Então, isso é o chamado de what you see is what you get, né? Isso é muito forte na plataforma. Tanto aqui no mobile, como no web, no Reactive e por aí vai. Essa sigla é bastante famosa e é uma sigla bem... É um pouco estranho assim a primeira vez que você vê, né? What you see é WY, a pessoa vê, ela se assusta, mas ela é bastante usada no mercado e aqui na plataforma você vive isso, né? É muito próximo realmente que você vê na IDE lá no Service Studio com o que você vê efetivamente aí no teu navegador, no teu dispositivo, né? Vamos ver aqui se está funcionando, né? Se eu não errei nada, aqui ó, ele gerou o nosso QR Code já usando o widget lá que eu peguei da Forge. Já gerou aqui o meu cupom, que ele pode ser escaneado lá pelo cliente, né, pelo aplicativo interno lá do restaurante.